Olá pessoal, meu nome é Thiago, faço parte da página Castelo Conservador e dando uma sequência aí, continuando os vídeos que eu venho fazendo, hoje eu gostaria de apresentar um livro de grande importância. Só que antes de apresentá-lo, eu gostaria de contextualizar, antes de falar especificamente sobre o tema desse livro, o que ele aborda e qual a intenção dele. Eu quero apresentar um pouco do contexto. Então eu tenho aqui essa versão, o livro de Santo Agostinho, que é as Confissões, tá? Pela editora Paulus. Então eu vou apresentar um pouco hoje algumas informações a respeito desse livro. Só que sempre antes de falar a respeito do livro, eu gostaria de dar uma visão geral a respeito do contexto do autor. Então, Santo Agostinho está aí situado na história, principalmente da história da Igreja. Ele está situado na patrística, que é, digamos assim, o primeiro movimento filosófico que a Igreja Católica teve no decorrer da história. Então, ele está mais ou menos aproximadamente 800 anos depois de Platão, Sócrates e Aristóteles, e ele nasceu no ano de 354 depois de Cristo e morre no ano de 430 depois de Cristo, certo? Então, o período de Santo Agostinho é conhecido na Igreja Católica como período da patrística, que é um dos períodos mais importantes dentro da história da Igreja e dentro da filosofia cristã, tá? Lembrando que ali em 313 houve o Edito de Milão, então, que dava liberdade religiosa aos cristãos. Então Agostinho está bem assim no começo, digamos assim, historicamente, do período em que foi dada liberdade aos cristãos para poder pregar o evangelho, né? Então, tá assim, o período histórico dele está entre a autorização, né, da religião cristã, mas também está bem próximo à queda do Império Romano, então, que foi em 476 depois de Cristo. Então, ele está num período onde há grande conturbação, há grande movimento no mundo ocidental. Então, ele será, assim, digamos, o autor de maior relevância, o autor cristão de maior relevância dentro desse período. Estando na patrística, Santo Agostinho sofre uma grande influência dos neoplatônicos, em especial de Plotino. E essa obra específica que eu estou falando hoje, que é Confissões, é a obra de Santo Agostinho de maior relevância, que todo cristão lê ou deveria ler, que fala muito a respeito da vida de Santo Agostinho. Na verdade, é uma confissão mesmo, e onde ele relata esse caminho dentro do cristianismo, que ele nasce, Santa Mônica, sua mãe, é cristã, mas ele, durante uma boa parte da vida dele, antes dele se converter, ele é dado aos prazeres mundanos. Mas voltando à edição, tem uma edição aqui de capa dura, o índice dela está no final, é um livro de 450 páginas, é um livro de tamanho médio e é uma edição excelente da Paulo, de capa dura e muito bem editada. Sempre quando Santo Agostinho cita os versículos bíblicos, Santo Agostinho, dizem que ele decorou a Bíblia inteira, ele demorou 2 anos, ele decorou a Bíblia inteira. Então, essa é uma edição que ela é uma edição mais bem feita, então sempre que Santo Agostinho cita, ele fala alguma questão relacionada a um versículo específico, ele tem a citação bíblica e notas de rodapé explicativas e outras explicações que podem tentar dar um contexto que às vezes aquilo que ele está dizendo não tem muito a ver com o nosso contexto atual, então as notas vêm elucidar e esclarecer, contextualizar. Então, outra questão
muito importante a se ponderar a respeito desse período em que Santo Agostinho estava, que era a patrística, foi um período de grande produção intelectual dos cristãos. Dizem que os comentadores desse período, aqui eu estou com um livro de Santo Agostinho, eu tenho outros, mas se você for pegar a quantidade de volumes da patrística, ela é gigantesca, editada pela Paula, você vai ver dezenas de volumes aí, não só sobre Santo Agostinho, como outros padres desse período. Então, era um período de grande produção intelectual. Disse que foi o período áureo da produção intelectual dos cristãos. Justamente dizem que esse foi esse grande período porque nesse contexto havia muitas heresias. Então os padres, que na verdade nem gostavam de serem chamados de filósofos por causa da questão pejorativa, mas os padres que são de certa forma considerados filósofos, eles têm uma produção intelectual gigantesca, porque eles têm muitas heresias. Santo Agostinho aqui vai se debater principalmente no que se refere aos maniqueus, que é uma seita da qual ele participou durante vários anos e que ele se sentiu satisfeito durante um grande período por essa seita e depois de vários anos da sua mãe, Santa Mônica, rezando por ele, ele veio a se converter ao cristianismo. Para se ter uma ideia, estima-se que Santo Agostinho escreveu 119 tratados, 400 sermões, eu tenho aqui até anotado, e 270 cartas. Ou seja, Santo Agostinho era muito prolixo. A produção intelectual dele foi aí gigantesca e deixou muitas e muitas pérolas, não só religiosas, mas como filosóficas e de grande profundidade intelectual. Essa obra específica, a grande maioria dos capítulos, fala do caminho de conversão de Santo Agostinho, começa relatando da infância, os pecados que ele cometia na infância, das memórias que ele tinha, passa pelo período em que ele foi professor de retórica, e aí as mudanças dele de cidade, que Santo Agostinho ele é um africano, então das mudanças de quando ele vai para Milão, então relata de modo interessante a vida de Santo Agostinho. Então ele começa o livro fazendo uma invocação a Deus, ele começa conversando com Deus, e aí ele começa a narrar toda a sua história. E aí, acredito que ali entre o primeiro e 10º capítulo, ele está basicamente narrando a sua conversão. Ele fala do período em que ele foi professor, das questões que ele enfrentava, dos amigos que ele tinha, e ele gostava de se deleitar com os prazeres dos corpos das pessoas. Santo Agostinho teve um filho que faleceu novo, mas inclusive ele escreveu um livro, digamos um livro com o filho sobre certas questões, e esse filho veio a falecer. Mas ele se debate nesse livro muito, ele é um livro, já salientando, ele é um livro mais retórico, onde Santo Agostinho se debate, se defronta aí com os maniqueus e com as suas heresias. Os maniqueus eram uma seita que acreditava que existia o puro bem e o puro mal, e tinha umas interpretações heréticas. Em especial, ele mostra no final do livro, a parte final do livro dele, ele vai se aprofundar mais com questões teológicas. Então, ele se debate com principalmente com as interpretações do Gênesis. E o divisor de águas de Santo Agostinho, nesse livro, aquilo que fez ele realmente... Ele fala das aproximações que ele teve, tentou se aproximar das Escrituras, mas como ele não era um cara modesto, que ele, em razão de ser professor de retórica, ele era um cara de muita arrogância. Então ele tentou algumas aproximações da Bíblia, e ele fala que a Bíblia só se abre para aqueles que são realmente humildes, e ela não vai se abrindo para qualquer um. Então ele tenta uma primeira aproximação aí, e acaba
não se convertendo nesse período. O divisor de águas, voltando aí, foi quando ele conhece Santo Ambrósio, era bispo. E aí Santo Ambrósio começa a mostrar as interpretações possíveis da Bíblia. Não é simplesmente uma interpretação literal, então ele pega muito nas questões das interpretações alegóricas da Bíblia. Então Santo Ambrósio começa ali a mostrar inicialmente ele vai às missas simplesmente para assistir Santo Ambrósio, porque ele era muito famoso. Seus sermões eram de grande profundidade e ele ia para ver como Santo Ambrósio discursava. Depois de um tempo, a Santa Mônica, mãe dele, vem a residir e conversa com Santo Ambrósio. Ainda tem uma parte interessante que Santo Ambrósio fala assim, deixa que ele não está pronto, ele não tem maturidade, continua rezando pelo seu filho. E aí, depois de certo tempo, assistindo a esses sermões, ele se entrega, porque ele se debatia muito como que ele iria se entregar realmente a Deus, porque tinha a vontade dele e a vontade daquilo que ele tinha que fazer. Então ele tem várias questões que ele debate consigo. Ele meio que tem que abrir mão da sua arrogância e da sua prepotência para se tornar servo, se tornar humilde e se tornar um verdadeiro seguidor de Deus, de Jesus. Então, ele vai narrando todo esse percurso e fala da sua conversão, da morte da sua mãe, Santa Mônica, do impacto da morte da mãe. E aí, mais ao final do livro, ele começa a debater-se com essas questões, principalmente para refutar os maniqueus. Então ele começa a falar das interpretações do Gênesis. O que é o ser? Quem eu sou? O que é o tempo? O que é o passado? O que é o futuro? Qual que é a verdadeira interpretação? Ele pede a Deus para que Deus revele para ele qual era o verdadeiro sentido das Escrituras, como que Deus havia revelado isso para Moisés, ele tenta meio que elucidar o que Deus revelou para Moisés e o que Moisés queria dizer. Então, a parte final da obra é essas questões mais profundas. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, a partir, se eu não me engano, capítulo 11, o livro 11, né? Ele fala meditação sobre o primeiro versículo de Gênesis. Aí ele entra sobre a existência e criação do mundo, criação de Deus, do trabalho, as palavras humanas, a palavra de Deus permanece eternamente. Então ele começa a fazer digressões a respeito de sendo Deus eterno e nós passageiros, nós não eternos, a nossa existência passageira. E aí ele tenta pegar esse sentido da eternidade e surge as questões, ele brinca com a questão de as pessoas que perguntavam o que Deus fazia antes, né, de criar o mundo. Ele dá duas respostas, né? Primeiro ele fala que ele estava criando o inferno para as pessoas que fizessem essas perguntas. Ele responde de modo meio socrático, meio irônico. Mas ele vem com uma resposta, que esse tipo de pergunta não é plausível considerando que Deus é eterno. Nós não podemos julgar as questões de Deus pelas medidas de espaço e tempo, já que ele é eterno, ele não pode estar detido dentro da categoria de espaço e tempo. E aí ele entra em todas essas questões nessa obra. Mas Santo Agostinho, em outras obras, ele se pega muito na questão entre conciliar fé e razão, e como fazer essa junção, já que ele estava num ambiente pagão, como que era possível o cristão ser racional, mas também ter fé. Então, assim, é uma boa obra de entrada para se conhecer Santo Agostinho. E então, assim, o ideal é a gente entender o contexto que ele estava e aí ler a obra de acordo
porque às vezes vai ter questões que parecem que, para nós que estamos nesse tempo, somos cristãos, parecem coisas tão supérfluas, mas naquela época ele precisava de oferecer uma resposta àqueles que questionavam a fé cristã. Então, é uma obra muito interessante, que vai mostrar qual era o pensamento daquela época e como Santo Agostinho, principalmente no final da obra, como ele rebatia e como ele respondia àqueles questionamentos. Ou seja, é uma obra que ela está dividida entre a vida de Santo Agostinho, desde criança até a sua conversão, e a parte final fala sobre essas questões principais no que se refere ao Gênesis. Tá? Santo Agostinho tem, como eu disse aqui, centenas de obras. Então essa é uma boa obra de entrada porque ela não é uma obra muito filosófica, que qualquer pessoa consegue ler e ter um bom entendimento em relação a esse vídeo. Muito obrigado, espero que possa ter ajudado. Qualquer dúvidas, escrevam, façam perguntas. Agradeço e até o próximo vídeo. Um abraço.